Oi pessoal, tudo bem? Galera da física, no vídeo anterior foi introduzido o conteúdo de óptica. Então foi mostrado que a óptica ela é dividida em dois grupos. Temos a óptica física e temos a óptica geométrica. A óptica física é aquela parte da óptica que vai estudar aqueles fenômenos que envolvem a interação da luz com a matéria. Já a óptica geométrica, ela estuda os fenômenos que envolvem unicamente a trajetória da luz, tá bom? Então, isso daí foi o conteúdo do vídeo anterior. Nesse vídeo agora, nós vamos começar a falar sobre alguns conceitos básicos da óptica. Então, um dos primeiros conceitos que eu quero falar aqui com vocês é sobre as fontes luminosas, sobre as fontes de luz. Então, os objetos ao nosso redor só podem ser vistos se alguma luz partir deles, seja por emitirem luz própria ou se forem capazes de refletir a luz que neles incidem, tá certo? Vamos pegar um exemplo aqui de você estar lá no seu quarto com a janela fechada, porta fechada e luz apagada. Então vai ficar tudo escuro lá dentro, você não vai conseguir enxergar. Por quê? Porque não existe nenhuma fonte de luz. Agora, a partir do momento que você acende a lâmpada lá do seu quarto, o que é que vai acontecer? A lâmpada lá, ela vai passar a emitir luz. E a luz, ela é emitida em todas as direções, em todos os sentidos. Então, o que vai acontecer? Ela vai bater nos objetos que estão lá dentro do seu quarto. E esses objetos vão refletir boa parte dessa luz que chega até eles. Então, você consegue enxergar a parede lá do seu quarto, por quê? Porque a lâmpada ela vai emitir luz, essa luz vai bater lá na parede e vai ser refletida de volta. Então, é assim que a gente consegue enxergar as coisas, tá certo? Então, dessa maneira, as fontes luminosas, elas podem ser divididas, elas podem ser classificadas em dois grupos. Então, podemos ter uma fonte de luz primária ou podemos ter uma fonte de luz secundária, tá certo? Então, as fontes de luz primária são aquelas fontes de luz que conseguem emitir luz própria. São também chamadas de corpos luminosos, tá certo? Emitiu luz própria, então é uma fonte de luz primária, é um corpo luminoso. O exemplo mais clássico que nós temos é o Sol. Então o Sol ele emite luz própria, então é uma fonte de luz primária, tá certo? A lâmpada do seu quarto também, ela estando acesa, ela estando ligada, é uma fonte de luz primária. A televisão lá na sua sala, se ela estiver ligada, ela também é uma fonte de luz primária, tá certo? Já uma fonte de luz secundária, também chamada de corpo iluminado, corpo iluminado, fonte de luz secundária, são aqueles corpos que não têm luz própria. Então, eles fazem o quê? Eles refletem a luz que chega até eles. Por exemplo, a parede lá do seu quarto é uma fonte de luz secundária, porque ela consegue só refletir, ela não emite luz, ela reflete. Então, é uma fonte de luz secundária, tá certo? A lâmpada lá do seu quarto, se ela estiver apagada, ela também vai ser uma fonte de luz secundária. Ela vai ser um corpo iluminado. A mesma coisa, né? Com a sua televisão. Se estiver desligada, também vai ser uma fonte de luz secundária. Se estiver ligada, não. Aí ela vai ser uma fonte de luz primária porque ela está emitindo luz própria, tá certo? Então, fonte de luz primária emite luz própria. Fonte de luz secundária não emite luz própria. Faz o quê? Reflete a luz que chega até eles, tá certo? Então, dependendo da fonte luminosa, a luz emitida ela pode ser do tipo monocromática ou policromática, tá bom? Quando é que eu tenho uma luz monocromática? Quando a luz ela é de uma única cor. Então, teve uma única cor lá sendo emitida, é uma luz monocromática, que também é chamada de luz simples, tá certo? Podemos observar isso daí aonde? Num laser.
Então, o laser ele consegue emitir uma única cor. Então, tem uma luz monocromática. Já uma luz policromática, também chamada de luz composta, é quando a luz emitida é formada pela combinação de mais de uma cor, tá certo? Tem mais de uma cor lá sendo emitida pela fonte, então essa luz ela vai ser do tipo policromática, vai ser uma luz do tipo composta. Eu trouxe para vocês aqui o exemplo da luz do sol, a luz branca. Então, a luz branca é o que? É a combinação de 7 cores. É a combinação de 7 cores diferentes. Então, quando elas se juntam, elas formam lá a luz branca, tá certo? Para esse vídeo, eram esses conceitos que eu queria trazer para vocês. Então, se liga aí no vídeo que vai vir logo abaixo. Tchau, tchau!